Ontem, esses 3 textos têm muito a nos ajudar. E eu queria chamar a atenção para os destaques em cada um deles para os irmãos. Qual é o destaque do capítulo 14, verso 17? Olhe o verso de novo e olhe o contexto. E você vai ver que é muito claro. O destaque aqui são 3 gloriosas verdades a respeito de quem é o Espírito Santo e qual é o ministério do Espírito Santo. As 2 coisas, pessoa e obra do Espírito Santo. 3 gloriosas verdades e revelações aqui em João. Primeira, João 14, 17. Habitação do Espírito Santo. Essa é a ênfase aqui. Habitação do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus disse que esse Consolador habita convosco, ele está dizendo que ele próprio, no primeiro lugar, esse que é o Logos, o Verbo de Deus, ele era feito carne, o Consolador deles. Ele próprio. Era quem cuidava deles. Mas quando ele ascendesse ao trono como Deus homem e fosse entronizado, então ele enviaria da parte do Pai o Espírito Santo. E esse então habitaria em nós. Então o convosco é acrescentado para o em vós. E que diferença importante é essa? Então a ênfase aqui é habitação do Espírito Santo. Graças ao Senhor. O Espírito Santo é espírito de habitação. Não é hóspede, não é visitante. Ele veio habitar. Quando no Pentecostes, Atos capítulo 2, também vimos ontem um pouco, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Quando o Pentecostes estava sendo cumprido. Então o Espírito Santo veio trazer a realidade espiritual daquilo que o Pentecostes tipificava. O que ele era? Era a festa das colheitas. 7 semanas contareis quando a foice começar na seara. Quando a foice começava na seara, primícias. Figura da ressurreição de Cristo, conforme 1 Coríntios 15. 7 semanas contareis, Pentecostes, a festa da colheita. Nele, o Espírito Santo foi derramado, como falamos ontem, para que a colheita de Deus estivesse assegurada. Então, ele é a garantia de que Deus obterá tudo o que ele planejou no seu eterno propósito. Então esse Espírito veio como Espírito de habitação, para cumprir tudo aquilo que o Pai planejou no Filho. Espírito de habitação. Que maravilhoso privilégio esse. Ele veio morar. Ele veio fazer morada em nós. Segundo texto, João capítulo 15. E se você então notou, há 3 citações a respeito do Espírito Santo como Espírito da verdade. Uma em cada capítulo. 14, 15 e 16. Mesma expressão, Espírito da verdade. E sabemos que a maneira como João usa essa palavra verdade, ela tem a ver não apenas com a verdade objetiva. Inclui isso. Mas tem a ver, acima de tudo, com a realidade. Que, digamos então, é a verdade subjetiva. Uma coisa é a verdade objetiva. Outra coisa é a verdade como realidade subjetiva. Então a ênfase maior de João é nesse segundo ponto. É a realidade, aquilo no que somos introduzidos e conhecemos. João enfatiza muito esse conhecer. Lembra quando ele começa a sua epístola? Apalpamos e vimos e contemplamos com respeito ao verbo de Deus. Esse é o conhecimento que João fala. É o conhecimento daqueles que viram, contemplaram, apalparam. Esse é o conhecimento de Deus no qual nós somos introduzidos pelo Espírito Santo. Não é um conhecimento intelectual. É um conhecimento de realidade. Inclui o aspecto intelectual, objetivo, mas acima de tudo é a realidade na qual nós fomos introduzidos. Então, em primeiro lugar, por que nós somos introduzidos na realidade? 3 vezes Espírito da realidade foi mencionado aí, como vimos. Espírito da realidade porque ele é Espírito de habitação, porque nós temos habitação do Espírito Santo, não é teoria alguma. O Espírito Santo veio fazer morada na casa do nosso ser e dos nossos corações. E como nós falamos isso cumpre a promessa tão especial do Velho Testamento. Ezequiel 36, de 26 a 28. A palavra diz assim: então eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Para quê? Para que andeis os meus estatutos, observeis os meus juízos e os guardeis. A promessa. Porei dentro em vós o meu espírito. Mesma coisa Jeremias 31.
garantindo que o Senhor faria uma nova aliança com o seu povo, tão especial que ele escreveria nos seus corações suas leis. Nas suas mentes ele iria imprimi-las. E ele seria o nosso Deus, e nós seríamos o seu povo, por causa do Espírito de habitação. Joel capítulo 2, também citamos ontem, o texto que Pedro cita no Pentecostes, em Atos 2, quando ele prega. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, todos aqueles resultados da presença do Espírito Santo derramado do céu. Então, ele não é uma promessa, ele é a promessa. Aliás, é essa expressão que Pedro usa quando ele termina o seu sermão no Pentecostes. Quando ele conclui no verso 36 de Atos 2, dizendo assim: esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E qual era a evidência que ele está no trono? Qual era a evidência que Deus o fez Senhor e Cristo? Qual era? O derramamento do Espírito Santo. Porque Pedro usa 4 vezes naquela mensagem de Atos 2. Isto é aquilo. Você já estudou o sermão de Pedro? É um sermão de 7 pontos. E por 4 vezes, ele usa a expressão: isto é aquilo. Isso que está acontecendo é aquilo. Isso que ocorre é aquilo que foi dito. Né? Se referindo, então, ao Espírito Santo. Então, depois do verso 36, quando ele conclui seu sermão, ele recebe uma pergunta daqueles que ouviram. E a pergunta é: que faremos, irmãos? E o que ele responde? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, não um dom, mas o dom do Espírito Santo. E aí ele continua: porque há promessa, e não uma promessa, porque há promessa, aquela promessa tão esperada, há promessa do Velho Testamento, que Deus viria habitar no seu povo, seria um com o seu povo, serei seu Deus, eles serão meu povo. O Senhor poderia olhar para nós e dizer: é meu. Nós poderíamos